Olá, copiar o trabalho de alguém e não colocar os créditos para o autor original. Nós estamos falando sobre o plágio que pode ocorrer no meio da literatura, da música, da fotografia e de trabalhos acadêmicos. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no Conexão Conhecimento de hoje. Para nos ajudar a compreender melhor o tema, recebemos Rafael Verardi, advogado especialista em propriedade intelectual. E você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. A cópia não autorizada de informações é considerada crime em vários países e no Brasil não é diferente. Previsto no Código Penal Brasileiro e na Lei 9.610, o plágio é considerado uma atitude antiética e um crime de violação de direito autoral. Bom, Rafael, para começar então essa conversa, a gente queria entender o que é considerado plágio de acordo com a legislação brasileira. Tá. A legislação, na verdade, ela não prevê diretamente, ela não define o que é plágio. Tá? Comumente as pessoas acabam chamando de plágio toda e qualquer violação de direito autoral, tá? O que não corresponde. Tá? O que acontece? A Lei de Direitos Autorais, a 9.610 de 98, enfim, ela traz todas as definições dos direitos do autor, tá? Os seus direitos patrimoniais e morais. Tá? Então, assim, por exemplo, a pirataria, que seria uma reprodução para venda, o DVD pirata que a gente, enfim, vê na rua, ela é uma reprodução indevida e afeta os direitos patrimoniais do autor. Tá? O plágio, ele vai para a questão mais moral, ele afeta os direitos morais de autor. Por quê? Porque tem a usurpação da autoria. Tá? Tem um equívoco também que o pessoal comete, que é o seguinte, o plágio, ele tem essa questão da usurpação, no sentido de que o plagiador, ele utiliza, enfim, a obra alheia e tenta colocar para si a autoria, ele tenta se passar como o autor original. Tá? Isso é diferente da apropriação de obra alheia, por exemplo, tu pegar uma obra inteira, um livro inteiro, simplesmente trocar e botar o teu nome, uma reprodução integral, isso é uma apropriação indevida da obra, tá? O plágio, ele tem linhas mais tênues, porque ele pode ser um plágio direto, por exemplo, expressão por expressão, tu colocar um capítulo inteiro no meio da tua obra, que também tem textos de tua autoria, e aí ali no meio tem uma boa parte, isso é um plágio direto. Tem um plágio indireto, seria tu pegar uma frase de um, outra frase de outro, misturar ali num parágrafo, não citar a autoria de ninguém, isso seria um plágio indireto. Existe o plágio mosaico, que é o mais comum, inclusive em âmbito acadêmico, que é aquela história a pessoa lê, ele tira daquela fonte, mas vou mudar uma palavra aqui, ele altera a frase de modo que, não vou plagiar, porque eu estou alterando, só que na verdade ele está se utilizando daquele conceito, daquela ideia do autor original, ele só transformou as palavras e está colocando aquilo ali sem a citação, como se de sua autoria fosse. Então é bem complexo mesmo essa questão, né? Não é uma coisa fácil, como eu falei, a legislação ela não prevê o que é o plágio. Tá? Então a gente tem que buscar subsídios na doutrina, na própria jurisprudência, enfim. Depende de cada caso e de que tipo de plágio está sendo cometido. Com certeza. Bom, e se a gente, enfim, tu comentou dessas questões todas de pegar uma parte de um texto, de utilizar isso sem identificar o autor. Se tu fizer, por exemplo, isso no Facebook, a gente vê que acontece muito hoje em dia, né? Uhum. Isso pode ser considerado um plágio já? Pode. Por exemplo, se tu pegar um texto, vamos pegar o clássico, a Clarice Lispector, que nunca... Tem até essa questão inversa também, isso é bem interessante. De que não é dela a frase, eles acreditam, né? Acredita a outra pessoa e daqui a pouco, enfim, a Clarice Lispector vai estar sofrendo uma ação do autor original, sendo que ela nunca fez nada, ela nunca... Enfim, ela pode inclusive dizer que não é dela, mas mesmo assim as pessoas compartilham aquilo e hoje em dia... Nessa era da informação que a gente está, a informação é compartilhada muito rápido e sem controle. Mas então, voltando à tua pergunta, aquela coisa, se uma pessoa lá, a senhora que está no seu Facebook lá, achou uma frase bonita, colocou no Facebook, no seu mural, isso não é um plágio, porque ela não está querendo ganhar nada com isso. Ela achou bonita a frase, colocou ali, não deu autoria, tudo bem, mas é num âmbito
fechado dela com a rede dela. Claro, se uma pessoa pegar essa frase e simplesmente colocá-la no seu mural e assinar embaixo dizendo que aquilo ali é dela, bom, aí nós estamos, por mais que não tenha um viés comercial ou mesmo, enfim, aquela pessoa tá usurpando a obra alheia dizendo que é sua. Aí sim seria plágio. Tá? Mas tem essa questão também do resultado e De a querer razoabilidade ganhar do que algo está a respeito acontecendo. daquilo. E claro, se, por exemplo, uma marca se utilizar de um trecho de uma obra para uma propaganda, por exemplo, mesmo no Facebook ali, sem citar a autoria e aí nós temos que dar um passo atrás, não é só a autoria, é a questão da licença mesmo, da autorização do autor para usar. O autor pode não querer que aquela marca utilize a obra dele porque ele não gosta da marca, digamos. E aí vai além do plágio, não é nem plágio nesse caso, seria a utilização indevida da obra, Claro. sem o consentimento do autor. E, bom, quando identificado o plágio, então, né, independente do âmbito que ele é realizado, quais são as consequências que pode ocorrer para quem plagiou? Bom, tem a questão civil indenizatória, que com certeza é a mais comum, né? E depois a gente até pode citar alguns casos mais famosos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde isso resultou em grandes indenizações. Tá? E isso está previsto na Lei 9.610, as consequências jurídicas no âmbito civil para quem se utiliza indevidamente de uma obra, e aí se inclui o plágio. Pode, inclusive, chegar num âmbito criminal, porque o Código Penal, no artigo 184, também tipifica os crimes contra os direitos autorais de uma maneira mais generalista, e aí o plágio normalmente é ali que pode ser encaixado. E tem uma questão ética também, por exemplo, dentro da universidade, com certeza vão ter resultados no âmbito administrativo para o plagiador, seja ele professor ou aluno, que também vai resultar numa sanção de algum tipo. Uhum. E, Rafael, em que casos, então, é possível tu obter uma autorização para tu reproduzir ou adaptar, né, uma obra? Tu diz como conseguir essa autorização? Isso, conseguir. Isso é um pouco complicado, assim, parece simples. Ah, não, é só conseguir a autorização do autor. Bom, tu tem que chegar nesse autor, ou, enfim, a pessoa que represente esse autor nesse sentido. Tá? Muitas vezes tu vai ter que ir atrás e arranjar um jeito de contatar esse autor, ou então, muitas vezes tem grandes escritórios que gerenciam direitos autorais de artistas famosos, as editoras, enfim. E a pessoa também pode negar, né? Não autorizar que a pessoa se aproprie daquilo. Comum, tá? E as pessoas às vezes acham, usam e depois vão atrás. Isso é um pouco contraproducente, inclusive. Né? Claro, até em virtude disso, dessa dificuldade que foi criado o Creative Commons, que é um tipo de licença pré-existente, ou seja, tu coloca o teu carimbo de Creative Commons na tua obra para já dizer de antemão, terceiros que por acaso queiram utilizar minha obra, vocês podem usar, aí tem vários tipos de licença pré-definidas e esse terceiro já vai saber de antemão no que ele pode usar, no que ele não pode usar. Isso está facilitando muito a vida de todo mundo, né? Enfim. Bem interessante também com a questão da internet, né? Bom, e a seguir a gente continua a conversa sobre plágio aqui no estúdio do Conexão Conhecimento. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento e o programa de hoje se dedica a falar sobre o plágio. Para isso, recebemos no estúdio o Rafael Verardi, advogado especializado em propriedade intelectual. Bom, Rafael, a gente vê muitos casos na mídia, né, de celebridades que sofrem processo por terem plagiado alguma obra. Isso é comum no mundo da música e da literatura? É muito comum. Não só da música e da literatura, mas também no mundo da publicidade, propaganda, na televisão. Vamos ver. O caso acho que mais recente que aconteceu foi nos Estados Unidos, agora do Pharrell Williams, que foi condenado a pagar $22 milhões para o espólio do Marvin Gaye. Pelo plágio da música Blurred Lines, que era a música do Pharrell Williams, que conteria trechos da composição de uma obra pré-existente do Marvin Gaye. Então, dá para ver como isso realmente existe e é bem comum. No Brasil, também, seguindo na música, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos já foram condenados também
a pagar... Na verdade, acabou num acordo antes que chegasse ao final do processo, mas eles já estavam sendo condenados, sim, estavam sendo acusados de plágio e o STJ já tinha, inclusive, confirmado a sentença de primeiro e segundo grau, de que, de fato, o Careta, se não me engano, a música que eles compuseram há muitos anos atrás, enfim, era um plágio, tinha as 10 primeiras estrofes ou algo assim, de uma composição anterior. Então não precisa ser um plágio integral no caso da música, Não, né? não Algum trecho, alguma melodia. Trecho. Se quem estiver nos assistindo quiser pesquisar um pouco sobre esse caso do Pharrell Williams, tem várias reportagens que foi feito um vídeo de uma música no lado da outra, uma vai encaixando na outra e é impressionante assim como a linha segue exatamente igual. E aí tu consegue verificar bem direitinho assim como realmente tem uma... Só que isso tem um outro problema, tá? Que era a crítica do próprio Pharrell Williams, no sentido da criatividade ficar um pouco engessada. Por quê? O que acontece? Toda criação intelectual de qualquer um de nós, ela é um resultado das nossas experiências pré-existentes, das nossas inspirações, do que a gente gosta. Entendeu? Então, às vezes, até no inconsciente, tu tá criando uma coisa nova com esse mix das tuas experiências, e às vezes acontece essa questão da coincidência criativa, e isso é muito complicado de se analisar, é muito subjetivo. Então, o juiz que está julgando a causa, para ele, pode ser considerado uma cópia, um plágio, mas para outro não, entendeu? No caso, as decisões elas acabam indo muito de caso para caso e do juiz que avalia cada caso. Quem está julgando, com certeza. Tá? Claro, é um âmbito mais técnico já no momento que chega no judiciário do que a nossa conversa de bar para ver quem acha o quê. Mas baseado em provas, enfim, em perícias técnicas. Mas mesmo assim, no fundo, ainda tem uma questão do sentir do juiz e de se na opinião dele aquilo ali de fato reflete uma infração ou não. Bom, e no último ano, Rafael, foi divulgado então na mídia o caso de um grupo ele ter plagiado o conceito do Tangos e Tragédias. Isso. Né? Então, como é que a gente pode definir isso, assim, de até quando nossas referências, né, elas estão nos influenciando a criar algo novo ou a plagiar algo, né? A referência, ela pode ser considerada um plágio praticamente. Exatamente, né? eu acho que até essa dupla que fez esse show era um bloco dentro do show deles, que realmente as semelhanças eram gritantes, do próprio personagem, o cabelo, a maquiagem era muito parecida com o do Tangos e Tragédias. É muito subjetivo, muito subjetivo. Se tu pegar um grupo de especialistas em propriedade intelectual para discutir esse caso, te garanto que metade vai entender por um lado, outra metade talvez entenda que não seja, porque é uma questão realmente muito complicada e ela não é tão discutida no dia a dia do mundo jurídico. Então a gente não tem tantos casos assim para se basear. É uma coisa muito, de certa forma, recente até. A questão da referência, até em uma disciplina, um professor meu, onde a gente estava comentando sobre o Creative Commons, ele mostrou um vídeo que mostrava as referências do filme Kill Bill, e eram diversos filmes que tinham cenas idênticas ao Kill Bill. E dali o Tarantino estava cometendo plágio ou não. É bem complicado, né? É muito complicado. Tem uma questão também porque às vezes pode ser uma mera coincidência, a coincidência criativa, entendeu? No inconsciente do diretor, aquilo estava guardado como uma boa memória, uma boa experiência para ele, e ele acabou refletindo e talvez não tivesse a intenção de plagiar, mas acaba acontecendo. E aí é que acontecem as disputas judiciais. Bom, e no caso de quando a pessoa então não agiu de má fé, né? Foi um caso, uma referência dela, foi uma influência dela que estava no subconsciente. Como é que acontece nesses casos? Bom, é atenuado a pena da pessoa? Claro, assim, a infração ela não deixa de existir por não existir o dolo, a intenção. Tá? Ela existiu, e se acabou sendo apurado que de fato houve uma cópia, uma utilização indevida, um plágio mesmo, essa pessoa vai ter que responder, seja no âmbito civil ou criminal. Mas eu acho que com certeza a ausência da intenção vai atenuar até numa eventual indenização pecuniária, enfim, com certeza é uma atenuante do caso, porque, enfim, tu não pode colocar na mesma balança quem fez com a intenção e quem pode ter sido uma coincidência, enfim.
Com certeza. E bom, a internet, né, que é uma questão bem discutida recentemente, ela abre portas para que exista mais plágio ou ela ajuda a reconhecer, então, e encontrar esses casos de plágio existentes? As duas coisas. Porque hoje em dia tu coloca no Google qualquer assunto, vão ser disponibilizados milhares enfim, de páginas de publicações sobre aquele assunto. Pode simplesmente copiar e colar na tua obra, não citar a fonte, está caracterizado. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também, se tu colocar plágio no Google, tu vai ver que as primeiras respostas vão ser programas para detecção de plágio. Então, principalmente no meio acadêmico, né? Os professores podem colocar ali o trabalho e ele identifica. As universidades hoje utilizam essas ferramentas que são muito úteis e funcionam muito bem, porque está muito fácil detectar o plágio hoje em dia. Até porque se a pessoa não tem o cuidado, se não é aquele plágio mais elaborado, é uma mera reprodução do Ctrl+C, Ctrl+V ali. Exatamente. Aí pega ali porque bate palavra com palavra, trecho com trecho e é muito simples de se verificar isso. Com certeza. Bom, muito obrigada, Rafael, pelas informações. E no próximo bloco a gente vai falar então sobre plágio acadêmico. Você vai conferir dicas para evitar que isso aconteça. É logo mais, nós já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento e no programa de hoje estamos falando sobre o plágio. E aqui na universidade, o plágio acadêmico é um tema que tem ganhado atenção nos últimos anos. Campanhas foram lançadas com o objetivo de chamar a atenção dos alunos para esta questão. E quem traz mais detalhes agora é a repórter Joyce Roerich. Olá para você que está fazendo o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese ou que ainda vai passar por alguma dessas fases. O assunto agora é plágio acadêmico, você já deve ter ouvido falar, né? E para me acompanhar nessa conversa está aqui a professora de língua portuguesa e gerente de desenvolvimento do ensino da UAGRAD Unicinos, Isamara Alves. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bom, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, a gente vai conferir um vídeo lançado pela Unicinos em 2012, chamado Plágio não Ctrl+C, Ctrl+V, essa é a ideia. Você sabe o que é plágio acadêmico? Se engana quem pensa que o plágio só acontece quando alguém copia um trabalho inteiro, palavra por palavra, sem citar o autor. Copiar apenas uma frase ou uma ideia de outra pessoa também é considerado plágio, não importa se o texto original está em um livro ou na internet. O plágio é antiético e imoral. Na Unicinos, quando comprovado, prevê desde redução de notas até reprovação do aluno. Então, como não cometer plágio? Você pode usar frases ou ideias de outros autores sem medo. Para isso, basta fazer uma citação, direta ou indireta. A citação direta é quando você insere um trecho do texto na íntegra, usando aspas ou recuo de parágrafo para sinalizar. Já a citação indireta é quando você utiliza a ideia de outra pessoa com as suas próprias palavras, sempre citando a sua fonte. Para fazer seus trabalhos, oriente-se pelas normas da ABNT. Seja autêntico. Plágio. Não Ctrl+C essa ideia. Bom, professor, aqui nós já conferimos algumas dicas, mas no momento então que o aluno ele vai escrever um texto acadêmico, aqui que ele precisa ficar atento? Acho que a primeira questão é que um texto acadêmico, ele exige que o aluno traga para o seu texto outras vozes, né? Porque todo texto acadêmico tem uma seção de revisão bibliográfica. E o que é uma revisão bibliográfica? É eu trazer argumentos de autoridade para o meu texto. Então, eu tenho que dizer, bom, de acordo com o que outros autores disseram, ou esses são os autores que embasam a reflexão que eu estou fazendo. Nesse momento de dizer o que os outros disseram, de trazer as outras vozes, é que a gente precisa fazer citações diretas e indiretas. E eu diria que a atenção principal é na citação indireta. No caso da citação indireta, então, que dica você poderia deixar para os alunos? Eu li o que um autor disse, eu vou dizer o mesmo, dá pra gente fazer uma analogia com tradução. Né? Como, bom, eu tenho um texto em inglês e eu vou dizer esse mesmo texto em português. Então, não é dizer a minha opinião ou a minha interpretação, é dizer o mesmo.
E para isso, o que eu acho de dica importante? Primeiro, claro, eu tenho que ler com muita atenção. Então, eu leio o texto original e vou fazendo anotações. Porque para fazer a citação indireta, eu uso paráfrase, que é o que eu estava exemplificando com tradução, que é dizer o mesmo, só que de outra forma. E eu posso fazer uso do recurso linguístico de resumo. Então, eu vou parafrasear e resumir ao mesmo tempo. E professora, você também tem um livro para indicar para os alunos, isso? Ah, sim. Junto com um grupo de professores, pensando nos alunos de ensino à distância, e agora, como ele está em versão digital na biblioteca, está em e-book, a gente produziu um livro que é Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. E lá tem um capítulo que ensina como fazer citações diretas, citações indiretas, como fazer paráfrase, como fazer essa síntese e ensina o que é plágio. E quando eu faço isso, pensem, eu estou copiando uma produção intelectual de um autor, que é alguém fora da Unicinos, né? Então, existe uma legislação externa relacionada à propriedade intelectual e interna, a legislação da Unicinos está traduzida, a regulamentação da Unicinos, nesse material que é o Guia do Aluno, que está também disponível no Minha Unicinos, né, para todos os alunos. E lá tem, no capítulo fraude escolar, está previsto que o aluno, quando o professor constatar plágio, pode ser em TCC, tese, dissertação ou em qualquer trabalho acadêmico, o aluno está sujeito a ser notificado oralmente, por escrito, além da reprovação, né? E aí ele assina esse termo fica lá na vida escolar dele, no histórico escolar dele registrado. Dependendo da gravidade, ele pode ser suspenso, então tem sanções para isso. Bom, professora Isamara, muito obrigada então pelas dicas e nós voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Isamara, pela sua contribuição para o nosso programa. E bom, a gente sabe que muitas vezes o aluno não tem a intenção de plagiar, mas acaba se descuidando. E para evitar que isso aconteça, nós vamos conhecer agora os tipos de plágio acadêmico e conferir algumas dicas para evitá-lo. Acompanhe. Os plágios mais comuns são plágio integral, que é aquele que o aluno copia palavra a palavra de um texto sem mencionar a fonte. Plágio parcial, que é aquele que o aluno copia trechos e faz o que a gente chama de colcha de retalhos, ele copia pedacinhos sem indicar a fonte. E o plágio conceitual, que é o mais comum, em que o aluno dá um conceito e também não atribui a fonte de onde tirou aquela informação. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, o aluno colocou o link, tá? Bom, o link não é uma referência, é parte dessa referência. Só que quando a gente abre esse link, ele também não está sendo encontrado. Então, o aluno precisa referenciar de forma correta e não colocar o link, e sim o autor, que pode ser um autor físico ou institucional. No segundo exemplo, a gente tem aqui dados estatísticos sem indicação da fonte, de onde é que ele buscou essas informações. No terceiro exemplo também, ó, dados do censo de 2010. Censo do quê? Censo do IBGE, censo do IPEA. Então, ele tem que dizer onde ele buscou essa informação. Outro exemplo aqui a gente tem, no primeiro parágrafo, ele citou o IPEA, né, numa citação indireta. Mas no segundo, tem uma citação direta que a gente não consegue saber se é da mesma publicação do IPEA, se é de um autor. O outro exemplo, ilustrações. O aluno copia uma ilustração ou da internet ou ele escaneia uma figura de um livro e não indica a fonte. Sempre ele tem que indicar a fonte. E quando a ilustração for de autoria do aluno, ele tem que indicar na fonte elaborado pelo autor. Primeiro, assim, o aluno precisa utilizar as normas da BNT, né? Ele precisa usar a norma de referência, norma 6023, e a norma de citação, norma 10520. Bom, outra dica que eu posso dar para os alunos é que quando eles estiverem fazendo as pesquisas, eles anotem o maior número de informações possível sobre aquele documento que ele está utilizando. Se é um documento eletrônico, não adianta só ele copiar o link, ele tem que ter o link, ele tem que anotar o título da obra, o autor, a data de publicação. Complementando essa dica, quando ele for fazer cópia de capítulo de livro,
ele tem que, além do capítulo de livro, ele tem que fazer uma cópia da capa, da folha de rosto, porque ele precisa dessas informações para compor a referência. Muito interessantes e úteis essas dicas, não é, Júlia? Isadora. Bom, e o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!